O caminhão não andava. Estava no embalo, descendo do jeito certo quando entrou no túnel e parecia que alguém tinha puxado ele pelo para-choque de trás. Não sei explicar de outro jeito. O barulho do motor mudou, o ronco ficou mais alto, mas o ponteiro da velocidade começou a cair. Na hora, eu pensei que tinha algum problema mecânico. Primeira coisa que vem na cabeça. Tentei reduzir, depois joguei de novo para frente, mas não tinha o que fizesse ele andar como antes. O giro subia, mas a força não vinha. A sensação era de estar subindo uma ladeira, só que era reto, ou pior, era levemente descendo. Isso foi numa terça-feira, entre meia-noite e 1 da manhã, naquele trecho que corta o interior entre as duas cidades pequenas. Tinha passado ali umas 3 vezes no máximo, e só de dia. Dessa vez foi de noite, porque atrasou meu carregamento na base. O túnel não era dos grandes. Devia ter uns 300 ou 400 metros, mas na hora pareceu ter o dobro. Quando entrei, não tinha carro vindo do outro lado e nenhum atrás de mim também. Foi ali que a coisa começou a ficar errada. Começou com o som. Dentro do túnel, o eco é normal, né? Mas esse eco estava estranho. Era como se o barulho do motor viesse de trás, e não da frente. Como se o caminhão estivesse andando ao contrário, mas sem dar ré. Eu até pensei em parar, frear, puxar para o canto. Mas não parecia seguro. E pior, eu estava sentindo um vento vindo da frente. Mas era vento de puxar. Como se tivesse uma ventoinha gigante no fim do túnel, puxando o ar para trás, contra mim. Aquilo me deu uma sensação horrível. Um tipo de tontura, de desequilíbrio. Juro por Deus, parecia que o túnel inteiro estava puxando o caminhão para trás. Não era vento normal, desses de lateral que a gente sente às vezes em ponte ou em descampado. Era um vento direto, como se fosse sugado por um cano. Eu comecei a falar comigo mesmo, alto, tentando manter o foco. Apertei o volante com força. E aí me dei conta de que o barulho do rádio tinha sumido. Eu sempre deixo o PX ligado, mesmo se ninguém fala nada. E eu tinha escutado 2 caminhoneiros falando poucos minutos antes de entrar no túnel. Mas no meio daquilo tudo, silêncio total. Comecei a achar que tinha perdido o sinal ali dentro. Só que o detalhe é que o túnel é curto demais para cortar completamente a frequência. E quando olhei para o rádio, a luz dele ainda estava acesa. Ou seja, estava funcionando. A sensação era de que o caminhão pesava mais do que devia. Que tinha algo puxando ele para trás, tipo um reboque invisível. Mas não tinha nada ali. Comecei a olhar pelo retrovisor com frequência, meio que esperando ver alguma coisa. Algum carro, alguém sinalizando. Só que não vinha nada. Aos poucos fui reparando num detalhe que hoje me arrepia até de lembrar. O feixe de luz do farol, aquele foco amarelo que a gente vê batendo na parede do túnel, ele estava se curvando. Sim, como se dobrasse contra a parede, fazendo um ângulo estranho. Não parecia luz normal, parecia reflexo num vidro torto. E por um segundo me deu a impressão de que o próprio farol estava voltando contra mim. Foi aí que pensei, se eu parar agora, esse caminhão não sai mais do lugar. Só que continuar também não estava sendo fácil. Eu suava, mesmo com o ar ligado, mão molhada, camisa grudando nas costas, um gosto ruim na boca. Comecei a respirar só pela boca, porque sentia que o ar dentro do túnel estava ficando pesado, mais abafado. A velocidade caiu para menos de 40 por hora e o motor urrando, como se eu estivesse puxando uma carreta com 2 cargas. Mas a pista era reta, eu tenho certeza disso. Eu lembrava do dia em que passei ali com luz do sol. A inclinação era nula. Tentei chamar alguém no rádio. Fiz aquele teste. Alguém escuta aí, positivo? Tem alguém no quilômetro tal? Nada, nem chiado. Foi ali que comecei a achar que talvez eu tivesse, sei lá, passado do ponto. Que eu tivesse entrado em outro túnel, ou mesmo que eu tivesse dormido por um segundo e acordado em outro lugar. Mas isso não faz sentido. Eu estava desperto. Eu lembro de tudo.
mas a estrada ali dentro parecia maior, como se esticasse, como se aquele túnel nunca tivesse fim. E aí eu senti o primeiro tranco. O tranco não veio do caminhão. Não foi suspensão, nem buraco, nem marcha errada. Veio de fora, veio da frente. Parecia que algo tinha puxado o para-choque com força e largado logo em seguida. Na mesma hora, o caminhão deu uma sacudida para o lado esquerdo e o volante quase fugiu da minha mão. E aí, por reflexo, eu bati no freio, mas o caminhão não parou. Ele só continuou naquele ritmo esquisito, como se o freio tivesse ficado mais leve, como se tudo tivesse menos atrito. O barulho do motor ficou abafado, como se eu estivesse dentro de um galpão enorme. Olhei para o retrovisor de novo. E foi aí que eu vi o que não queria ter visto. A luz do farol, aquela que bate na parede e vai iluminando a lateral conforme a gente anda. Ela voltou. Ela realmente voltou. O feixe dobrou numa curva que nem existia, como se a parede tivesse virado espelho côncavo. E a luz, em vez de seguir adiante, voltou. Voltou mesmo, como um foco de lanterna apontado direto no retrovisor. Aquilo me travou, porque não tinha como aquilo acontecer. Não tinha curva, não tinha desnível, não tinha espelho, não tinha nada ali. E mesmo assim o feixe voltou. Eu senti meu peito apertar. Me deu uma ânsia. Não era medo só, era um negócio físico, como se tivesse pouca pressão no ar, como se o pulmão tivesse que trabalhar o dobro para puxar uma tragada. E aí, lá no fundo do túnel, onde a luz já não alcançava mais, apareceu uma sombra. Mas não era uma sombra comum. Ela tinha forma de gente, mas era errada. Comprida demais, curvada para frente, com o que parecia ser os braços cruzados. E ela não se movia. Ela só ficava parada no meio da faixa, como se estivesse me esperando. Não dava para ver rosto, nem roupa, nem nada. Era como se a própria parede tivesse se levantado. Eu grudei as duas mãos no volante e acelerei, mas o caminhão não reagia. RPM lá em cima, ponteiro da velocidade descendo. Deu 35, depois 30. E aí me deu um pânico que eu nunca senti na estrada. Joguei o caminhão todo para o lado direito. Buzinei, acendi farol alto. E não aconteceu nada. A sombra continuava ali. E o vento continuava puxando. E foi nessa hora que o rádio chiou. Foi um chiado curto, como se alguém tivesse apertado o botão sem falar. E logo depois, uma voz grossa, mas cansada, disse assim: "Segue, não para." Foi só isso, só essa frase. A voz saiu como se tivesse engasgada, com ruído atrás, como se estivesse vindo de longe. Na hora, eu gelei. Mas alguma coisa dentro de mim respondeu: "Vai." E eu fui. Fui com tudo que o caminhão aguentava. O motor urrava de um jeito que parecia que ia abrir no meio. Mas mesmo assim, a velocidade caiu para 25. E quando eu estava quase chegando na metade do túnel, ou pelo menos achei que estava, a sombra sumiu, desapareceu. Não andou para o lado, não correu, não se mexeu. Ela simplesmente não estava mais lá. E a luz voltou ao normal. O feixe passou a bater reto na parede de novo. O vento parou, como se tivessem desligado um ventilador industrial. O barulho todo cessou, só ficou o som do caminhão. O motor voltou a responder e o ponteiro subiu de novo. 40, 50. Eu vi a luz da saída do túnel no fim e parecia perto, mas demorei muito para chegar. Quando finalmente saí, meu braço estava doendo de tanto segurar o volante. E o rádio estava com o canal normal, aberto, mas nenhuma voz. Nenhum caminhoneiro, nenhum chiado, nada. Parei no primeiro acostamento depois da curva. Desci do caminhão quase tropeçando. Abri a porta e fiquei parado uns 2 minutos com as mãos no joelho. A primeira coisa que fiz depois foi olhar o odômetro, porque eu queria saber se eu tinha ficado maluco ou se realmente aquele túnel estava errado.
E aí veio a parte mais bizarra. O marcador de distância não somou nada. Estava igual ao número de antes do túnel, como se eu não tivesse andado nem 1 metro. Mas o combustível tinha baixado. E eu estava suado, ofegante e com a sensação de ter dirigido por mais de meia hora dentro de algo que não devia estar ali. Eu não falei com ninguém naquele dia. Segui até o posto mais próximo, encostei e dormi dentro do caminhão. No outro dia, quando comentei com outro motorista, ele me disse que já ouviu falar de 2 casos parecidos. Um com um ônibus escolar vazio e outro com um carro que ficou patinando no túnel como se estivesse no gelo. Mas nenhum deles falou sobre luz, dobrando ou vento ao contrário. Nem de sombra, muito menos de voz no rádio. Eu não passei mais lá. E se um dia tiver que fazer aquele trecho de novo, vai ser de dia, com o sol rachando e com o caminhão vindo na frente e atrás. Porque sozinho, de madrugada, nem pensar. Foi naquela viagem de terça para quarta. Madrugada, quase 3 da manhã, eu estava vindo com o bitrem vazio, descendo sentido sul. Já tinha passado Itatiba, faltava pouco para pegar a saída da 239. Tudo tranquilo, sem trânsito, sem ninguém me enchendo o saco no rádio. E aí começou o negócio. Na primeira vez eu achei que era só uma obra normal. Tava sinalizado, sabe? Aqueles cones laranjas bem alinhados, fazendo a canalização para o lado esquerdo da pista. Tinha a plaquinha piscando também, aquela seta de LED indicando para desviar. Só que o estranho é que não tinha ninguém, nenhum carro de apoio, nenhum operário, nenhuma luz de maquinário, só os cones e a seta, nem barulho tinha. Passei no embalo, devagar, respeitando, né? O trecho parecia estar em manutenção, mas sem sinal de nada novo no asfalto. Nenhum cheiro de piche, nada molhado, nenhum borrifo de tinta. Só os cones mesmo. E o pior, o caminho que eles formavam era meio esquisito. Tinha uma curva em S, onde a pista era reta. Parecia que estavam brincando de montar labirinto com aquilo. No outro dia, fiz a mesma rota, mesmo horário, mesmo trecho. E os cones estavam diferentes. Estavam lá, mas desenhando outro caminho. Continuava sem ninguém por perto. Dessa vez, me jogaram para o acostamento, depois de volta para a pista, fazendo zigue-zague. A seta de LED piscando igual, como se estivesse tudo sob controle. Mas não fazia sentido aquilo. Eu cheguei a pensar que estavam fazendo um teste, sei lá, treinamento de sinalização. Mas para que fazer isso de madrugada? E sem nenhum tipo de fiscalização por perto. Comecei a ficar encucado quando notei que o marcador de quilometragem estava sempre ali, no mesmo ponto, quilômetro 428. Toda noite era ali. E sempre com esse desenho maluco de cones. E não era obra que ia andando não, era sempre ali, só mudando o trajeto. Na terceira vez, eu resolvi filmar. Instalei uma câmera no painel, dessas simples mesmo, gravando tudo. Eu pensei, se tiver algum erro de sinalização, vai pegar. Passei bem devagar dessa vez. Os cones estavam formando uma espécie de caracol. Nada exagerado, mas dava para sentir que estavam brincando com o caminhão. Me fazia ir para a esquerda, depois para a direita e depois de novo. Nenhuma explicação. Fui dormir no posto depois da viagem. Quando fui puxar o vídeo, o arquivo estava corrompido. Só o trecho da curva, bem no miolo, onde os cones fazem o S. Antes e depois estava lá, certinho. Mas na hora dos cones, tela preta. Só um chiado e uns pontinhos piscando. Nem som tinha. Fiquei uns bons minutos tentando recuperar, mas não deu em nada. E olha que a câmera nunca deu problema. Na viagem seguinte eu já fui meio apreensivo. Deixei o rádio ligado para ver se alguém falava algo. Silêncio total. Nenhum outro caminhoneiro comentando obra, nenhum alerta. E quando chegou no quilômetro 428, lá estavam os cones de novo. Mudaram tudo de novo. Dessa vez, os cones estavam formando um S tão fechado
que parecia que eu ia bater na mureta. E o mais estranho foi o painel do caminhão me alertar de inclinação, sendo que ali era plano. Tá ligado aquele aviso do tacógrafo? Mostrou o pico de inclinação como se eu tivesse subindo serra. Só que o trecho ali é reto, reto mesmo. Não tem como confundir. Foi nessa noite que eu comecei a sentir medo de verdade, porque até então era só desconfiança. Mas ali, com o caminhão apitando, o traçado dos cones me empurrando para onde não fazia sentido e nenhuma luz humana por perto, eu comecei a sentir que aquilo não era só uma obra. Tive a sensação de que estava sozinho demais. E quando você é caminhoneiro, sozinho você já tá. Mas aquilo era outro tipo de solidão. Uma sensação de que eu estava dentro de algo que não era meu. Como se a pista fosse outra. Como se alguém tivesse tomado conta daquele trecho só à noite. Uma coisa que não tinha cheiro de gente, não fazia barulho, mas sabia onde eu ia passar. E mesmo com tudo isso, eu continuei rodando. Queria entender o que estava acontecendo. Só que eu não fazia ideia do que ainda vinha pela frente. A última vez que eu passei por lá foi também a mais estranha e a pior. Já era sexta para sábado. Madrugada fria, sem lua, sem trânsito, sem ninguém no retrovisor há vários minutos. Eu estava sozinho mesmo. Quando vi o reflexo da placa de obra, me deu aquele arrepio. A mesma placa piscando, a seta de LED indicando para a direita, depois jogando para o lado esquerdo. Mas dessa vez, os cones estavam mais espalhados, como se alguém tivesse jogado eles ali de qualquer jeito. Só que mesmo assim, pareciam formar um caminho. Bagunçado, mas com sentido. Reduzi o máximo. Fui a menos de 20 por hora. Sentia que o caminhão estava pesado, mesmo vazio. O asfalto parecia puxar. A cada curva forçada que eu fazia entre os cones, a luz da cabine tremia. O farol batia neles, mas a sombra não batia direito. Eu olhava pelo retrovisor e via sombra onde não devia ter. Cone projetando sombra contra a luz, como se tivesse outra fonte atrás de mim que não existia. E aí aconteceu. Estava no meio da canalização, já dentro do trecho torto, quando a seta virou. Do nada, ela virou ao contrário. Começou a piscar para o outro lado, indicando que era para eu voltar. Não sei se você entendeu. Eu já estava no meio do negócio, cercado de cone, sem acostamento, e a porcaria da seta virou para o sentido oposto, como se dissesse, volta por onde você veio. Mas não tinha espaço. Não tinha como dar ré, não tinha como manobrar. A pista era estreita e os cones pareciam ter fechado atrás de mim. Eu juro que não lembro de ter passado por tantos assim, mas quando olhei para trás, eles estavam lá. Uma fila certinha, fechando tudo, só a frente aberta. Foi nessa hora que o painel apitou de novo. Mesma coisa da outra vez, alerta de inclinação, mas mais forte agora. Como se eu tivesse indo ladeira abaixo, sendo que era plano. O GPS travou. A tela congelou em cima do ícone do caminhão sem atualizar. Fiquei parado ali, com a seta piscando, mandando voltar. Sem som, sem vento, sem nada. Só aquilo ali. Um caminho de cones que parecia não acabar. E aquela luz, piscando devagar, como se estivesse me empurrando de volta. Eu pensei em tudo. Pensei se podia ser algum tipo de armadilha, alguém brincando com um caminhoneiro, alguma coisa para roubo, sei lá. Mas não tinha carro, não tinha gente, não tinha vida. Só a luz e o silêncio. E aquela vontade absurda de não continuar, mas também não ter como voltar. Escolhi ir. Continuei andando bem devagar, ignorando a seta, só com o farol aceso e o coração na boca. Parecia que os cones se mexiam sozinhos. Juro por Deus. Teve um momento que achei que um deles tinha girado no meu campo de visão. Pisquei para ver se era cansaço, mas não era. Depois de uns 3 minutos o trecho acabou. Do nada, o asfalto voltou ao normal. Os cones sumiram, era como se tivessem sido recolhidos em segundos. Não vi eles do lado da pista, não vi empilhados, nada. Só acabou.
Estacionei no próximo posto com a respiração toda desregulada. O braço tremia, o café nem descia. Dormi ali mesmo, sem puxar cortina. Acordei com o barulho de outro caminhoneiro batendo na porta da cabine, perguntando se eu ia seguir viagem. Resolvi voltar pelo mesmo trecho, mas de dia. E aí veio a parte que me tirou qualquer certeza de que aquilo era só paranoia. Não tinha nada, nenhum cone, nenhum vestígio de obra, nenhuma tinta fresca, nenhuma marca de pneu nos zigue-zagues. Só o asfalto reto, liso, sem emenda, sem buraco, sem conserto. Como se nunca tivessem feito nada ali. Nem a placa de obra estava mais. Eu fui até o acostamento e desci. Andei um pouco ali na beira. Nenhum resíduo de cone, nenhum suporte de sinalização. Nada. Tirei foto, gravei vídeo, fiz de tudo. Quando fui ver o arquivo da câmera, adivinha? O mesmo trecho preto. Silêncio. Chiado. Eu parei de passar por lá. Mudei minha rota. Faço um desvio de quase 20 quilômetros só para não pegar aquele quilômetro 428 de novo. E tem gente que ri quando eu falo isso. Diz que eu tô exagerando, que era cansaço. Pode até ser. Mas então me explica por que o tacógrafo apitou? Por que o GPS travou? Por que o vídeo sempre apaga justo ali? Não sei o que tem naquele ponto da estrada. Mas não é coisa de gente. E não tem nome. Só cone. Teve um dia que eu achei que ia morrer sem bater o caminhão. Só isso já diz muito. Eu rodo aquele trecho da BR desde que eu comecei nessa vida. Mais de 20 anos no volante. Já vi de tudo. Mas aquele viaduto no KM 428 é o único lugar que eu comecei a dar volta. Comecei a evitar. E não é por causa de acidente, não. Aquilo ali tem alguma coisa errada. O primeiro sinal que alguma coisa estava esquisita foi numa terça-feira, pouco depois do almoço. Sol fraco, nublado. Eu estava levando carga leve, coisa tranquila, e passando naquele ponto eu vi uma sombra do lado do caminhão. Só que não tinha sol o bastante para a sombra ficar tão nítida daquele jeito. E o pior, ela andava com o caminhão, no mesmo ritmo, do meu lado esquerdo, na contramão, e aquilo já me deu um aperto. Olhei o retrovisor, nada. Olhei para frente, normal. Mas toda vez que eu piscava e olhava de novo para o canto do olho, ela estava lá. E não era sombra da ponte, não. Porque a ponte estava em cima e a sombra se movia junto, como se tivesse grudada no caminhão, como se tivesse alguém ali fora acompanhando. E o trecho é plano, totalmente plano. E mesmo assim, o tacógrafo depois acusou um pico de inclinação de 5 graus. Aí eu pensei, deu pau no aparelho. Mas não foi só isso. Na volta, 3 dias depois, no mesmo lugar, mesmo horário mais ou menos, aconteceu de novo. E de novo, a sombra apareceu do lado. E de novo, o marcador de quilometragem me jogou no KM 428 2 vezes. Tipo assim, eu passei a placa que dizia 428, andei, aí apareceu outra. Igualzinha, como se eu tivesse passado 2 vezes. Não parei o caminhão, nem desacelerei, mas parecia que eu tinha entrado num loop, num pedaço de estrada que repetia. A partir dali, eu comecei a reparar mais. Comecei a filmar com o celular às vezes, deixar a câmera do painel ligada, essas coisas. Só que a gravação nunca mostrava a sombra. Ela só aparecia para mim. E o pior é que a sombra se movia contra o farol. Tipo, se o farol tá batendo para frente e para o lado, a sombra tem que ficar atrás. Mas não. Ela estava no lado contrário da luz. Na terceira vez, eu fiquei com medo de verdade. Porque eu notei uma coisa nova. Quando eu chegava perto do viaduto, o relógio digital do painel dava um pulo de 17 minutos, direto. Eu só percebi isso porque estava escutando o podcast e notei que o episódio pulou. Aí fui olhar o tempo. Tinha pulado. E quando eu cheguei no posto de apoio, o celular também estava com o horário adiantado.
19 minutos para ser exato. Ninguém acredita quando eu falo. A maioria ri. Diz que é cansaço, que é a mente, mas só eu sei o que é passar naquele trecho e sentir que tem coisa errada com o espaço, com o tempo, com a luz. Na última vez que eu passei, eu tentei ignorar, mas não deu certo. Na última vez, eu fui teimoso, estava atrasado e cortar por ali economizava quase 40 minutos. Mesmo com tudo que já tinha sentido, mesmo sabendo que era arriscado, eu fui. A carga era papelão prensado, caminhão leve, estrada seca, começo de noite. Nada que justificasse medo. Só que quando eu vi a placa do KM 428 vindo lá na frente, me bateu um mal-estar. Um enjoo seco, do nada. E a sombra já estava lá, antes mesmo de eu passar da placa. Como se estivesse esperando. Dessa vez, ela não andou do meu lado. Ela foi na frente, tipo uns 4 metros adiantada. Como se soubesse para onde eu ia. Como se fosse guiando. Só que aí, logo depois do viaduto, tem uma curva leve para a direita. Bem leve. E eu vi, juro por Deus, a sombra entrar na curva antes de mim. Tipo, antes do farol bater lá, antes do caminhão fazer a curva. Ela virou sozinha, antecipou. Na hora, eu friei um pouco. Não muito, porque tinha caminhão atrás, mas tirei o pé do acelerador e deixei rolar. E aí foi quando tudo ficou escuro. Mas não escuro de noite, escuro do nada. Como se o farol tivesse apagado, só que não apagou. O painel seguia aceso, o motor normal. Mas tudo lá fora parecia pintado de preto, igual tinta preta jogada no vidro. Não dava para ver, nem a frente do capô. Eu estava a uns 70 por hora. Soltei o freio motor, fui reduzindo, rezando para não ter ninguém parado na pista. Foram uns 10 segundos, mas pareceram 5 minutos. Não vi curva, não vi acostamento, não vi nada. E quando a luz voltou, eu já estava quase em cima da ponte. Nessa hora, eu encostei no acostamento do outro lado, desliguei o caminhão e fiquei lá dentro uns 15 minutos com a mão no volante, tremendo. Aí veio o detalhe que me travou de vez. Olhei para o relógio digital e ele estava marcando 19 minutos a mais do que devia. De novo. Só que dessa vez eu tinha acabado de sincronizar o horário com o celular, no posto anterior. E sabe o pior? Na volta, 2 dias depois, o relógio adiantou de novo. Exatamente a mesma coisa, mesmo tempo, mesmo lugar. Foi aí que eu decidi, nunca mais eu passo naquele trecho, nem vazio, nem carregado, nem de dia, nem de noite. Pode chover canivete, pode estar tudo parado do outro lado. Eu desvio, faço volta, perco tempo, perco dinheiro, mas eu não passo mais, porque aquilo ali não é só estrada. Começou quando eu estava descendo a serra depois das 2 da manhã. Eu lembro do horário porque parei num posto antes para pegar café e o frentista falou que ia esfriar forte. Só que não estava frio ainda, só úmido mesmo. Eu já tinha passado por aquele trecho várias vezes, mas daquela vez foi diferente. Tava tudo normal até a curva do radar. O asfalto molhado, pouca neblina, sinal de celular caindo, rádio chiando. Essas coisas a gente já está acostumado. O problema começou quando o vidro da frente ficou meio esbranquiçado, só que por dentro. E não era embaçado de respiração, não. Era um negócio estranho, como se tivesse leite dentro das camadas do para-brisa. Começou bem devagar no canto do passageiro. Aí eu liguei o desembaçador no máximo, mas não fez nem cócega. Pensei que podia ser alguma coisa no ar, sei lá. Umidade demais. Peguei um pano que deixo na porta, fui tentar limpar, só que o pano saiu seco. E o vidro continuou igual. Como se o negócio tivesse por dentro do vidro mesmo. Parei no acostamento, que ali tem um recuo com mata fechada, só uns 20 metros antes da entrada do paredão de pedra. Saí do caminhão para olhar de fora e a parte de fora do vidro estava limpinha. A pintura do caminhão refletia normal,
Aí eu filmei com o celular. Por fora dava para ver o interior todo do caminhão, como se tivesse limpo. Mas quando eu entrava, voltava aquele branco feio, opaco, que não deixava ver nada da estrada. Continuei assim mesmo, devagar, muito devagar, tipo 20 por hora. O GPS travou, o rádio ficou mudo, nem chiado tinha, estava tudo funcionando, mas sem sinal de vida, entende? Até o barulho do motor parecia abafado, e só ali, naquele trecho, a coisa foi piorando quando o branco tomou o vidro inteiro. Parecia que eu estava dirigindo dentro de um vidro de banheiro esfolado. Comecei a usar o retrovisor para seguir, olhando pelo lado. Um perigo, eu sei, mas parar ali também não dava. O mais esquisito é que o retrovisor externo mostrava tudo limpo. Eu olhava para trás e via a estrada, via o mato, até os postes. Só o da frente estava apagado, como se o para-brisa tivesse morrido, entende? Fiquei uns 15 minutos naquela tensão, só guiando por instinto. Eu já conhecia bem a serra, então fui me baseando nas curvas que eu lembrava. Só que aí começaram a aparecer uns reflexos, mas não do lado de fora. No comecinho da curva mais longa, aquela que parece um cotovelo, apareceram umas formas no vidro, umas silhuetas, paradas. Não eram nítidas, pareciam estar dentro do branco do vidro, sabe como? Como sombra projetada de dentro. Não se mexiam, não andavam, mas estavam ali, sempre no mesmo lugar do painel, alinhadas com os botões de luz e o mostrador do ar-condicionado. Pareciam responder ao reflexo da cabine, como se usassem o reflexo para aparecer. Eram 3, pequenas, paradas. A primeira ficava bem em cima do botão do pisca. A segunda mais para o lado do volante. A terceira, não lembro. Talvez perto da alavanca do farol. Eu pisquei forte. Balancei a cabeça. Quase encostei o rosto no vidro. Nada mudava. E não dava para focar direito. Era sempre aquela imagem borrada, meio gente, meio sombra. Aí eu parei de olhar. Me deu uma coisa estranha no estômago, tipo arrependimento. Como se tivesse passado do limite do que era para ver. Fiquei tentando não olhar mais para o vidro, só guiando pelo retrovisor esquerdo, que era o único que ainda mostrava o que estava lá fora. E o pior é que o tempo não passava. Parecia que eu estava preso na mesma curva fazia uns 10 minutos. As figuras não saíam do lugar, não mudavam de posição, mas também não sumiam. Era tipo um peso dentro do vidro, como se o caminhão estivesse carregando aquilo junto. Só que o vidro era meu. Era como se tivessem entrado por mim. Uma hora me deu um pânico. Pensei em parar de vez e descer. Mas e se não dava mais para abrir a porta? Se eu parasse, ia ter que encarar o vidro de frente. Ia ter que olhar para eles. E eu não queria, não tinha coragem. Segui assim, mão suando. Puxei o freio motor só para não acelerar por impulso. Eu sabia que ali na frente vinha uma ponte. Uma ponte pequena de concreto que liga a serra à parte já mais plana da descida. E rezei para chegar nela. Quando comecei a descer de leve, senti o caminhão ganhar embalo. O freio funcionava, a direção também. Mas o vidro continuava apagado. E as figuras agora estavam meio tortas, como se estivessem acompanhando o balanço da cabine. Eu não vi isso com os olhos. Eu senti, tipo quando alguém está te olhando, mesmo que você não olhe de volta. Senti que a do lado esquerdo tinha se virado um pouco. E nesse momento, o vidro começou a clarear, bem devagar. Primeiro apareceu uma fresta no canto superior direito. Aquele esbranquiçado foi se diluindo, como se estivesse escorrendo para fora. Só que não molhava nada, não tinha gota. Era só a visão voltando, sem explicação. Quando clareou mais um pouco, eu vi a ponte. E eu não tinha lembrança de ter feito a curva final. Simplesmente apareceu ali, na frente. O vidro estava voltando ao normal, mas as 3 figuras ainda estavam lá. Agora com mais contraste. A silhueta do meio era menor. A da direita parecia estar com o rosto encostado no vidro, mas não dava para ver rosto nenhum. Era só forma, difusa, como se o próprio vidro lembrasse de alguém e tivesse tentando formar aquilo.
Quando passei da ponte, o vidro limpou de vez, de um segundo para o outro, do branco total para a transparência completa. O painel estava normal, os botões refletiam certinho, tudo visível de novo. E não tinha mais nada. Eu encostei no primeiro posto depois da serra. Parei, desci, olhei o para-brisa por fora. Nada, nenhuma mancha, nenhuma rachadura, nada de estranho. Mas aí eu abri a porta do motorista e olhei por dentro. Tinha marca de mão, de leve. Tipo quando a gente encosta com a pele quente num vidro frio. 3, pequenas, bem afastadas, mas alinhadas. E do lado de dentro, nenhuma delas era minha. Eu estava de luva a noite toda. Passei a mão para ver se saía. E apagou. Na hora. Mas ficou um tempo aquela sombra. Não no vidro. Em mim. Até hoje, toda vez que pego estrada de madrugada e começa a embaçar sem motivo, eu lembro daquilo. Nunca mais passei por aquela serra. E nunca mais consegui deixar o caminhão dormir sujo por dentro. Eu vou direto ao ponto. A carga começou a cantar na descida. Grave, contínuo, tipo um mi grave de instrumento, sabe? Mas não era som de atrito nem nada solto. Era nota mesmo. Igual quando um caminhão passa por um guardrail e o som sai contínuo. Só que de dentro. Isso foi na serra entre Ipatinga e Governador Valadares. Eu estava com uma bobina de aço grande, bem travada, bem presa. Carga pesada. E antes de você pensar, já vou avisando que não tinha vento, não tinha freio vibrando, nada disso. Caminhão novo, revisado há 2 dias, estava com tudo certo. O barulho apareceu logo depois que começou a descida. No começo, eu achei que fosse só o barulho do próprio peso mesmo, aquele arrasto da física, coisa normal. Mas era limpo demais, fixo demais, um tom só. E só aparecia na descida. Aí teve uma hora que eu testei uma coisa. Eu abri um aplicativo de afinador que eu usava quando tocava baixo, anos atrás. Botei no painel, deixei rolando. E ele cravava, Mi 2, toda vez. Não importava a marcha, se eu jogava freio motor, se tirava o pé. A frequência não mudava. Ficou nisso por uns 30 minutos. A serra ali é bem longa. E conforme a velocidade aumentava, eu juro pra você que parecia que o som ia ficando mais firme. Igual gente que canta com mais força. Só que o som não vinha do motor, vinha de trás. Cheguei até a achar que era coisa da minha cabeça. Até desliguei o som da cabine e respirei fundo. Mas era real. Porque dava para sentir a vibração no volante, bem leve, como se tivesse um campo magnético passando por ali, mas bem sutil. Falei disso com o caminhoneiro que desceu atrás de mim, o Zé, da transportadora. Ele riu, disse que já ouviu coisa parecida quando levava a bobina também, mas nunca parou para prestar atenção, que talvez fosse alguma ressonância. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Na segunda noite, na mesma descida, a coisa piorou. Eu estava voltando com a mesma carreta, outra bobina, também de aço, também travada direitinho. Só que dessa vez, o som apareceu mais cedo e mais alto. O Mi grave estava lá, mas com um fundo estranho, como se alguém ou algo estivesse cantando junto. Não era a voz, era a harmonia. Parecia que, sabe quando uma segunda voz encaixa na melodia e o som fica mais bonito, mais cheio? Só que ali não era bonito, era errado. E o mais bizarro, o som novo estava certinho 2 oitavas acima do grave. A mesma nota, só que mais aguda. Eu testei de novo com o aplicativo. Cravou no afinador, de novo. E aí o volante começou a vibrar no mesmo ritmo, como se tivesse pulso. Foi aí que comecei a ficar com medo. Não medo de acidente, não medo da estrada, medo da carga, medo do que tinha ali dentro daquela bobina. Eu ainda tentei parar num recuo, mas estava tudo tão esquisito que eu preferi seguir direto. Na terceira vez que fui para a mesma rota, já fui meio tenso.
Não comentei com ninguém na empresa, não queria parecer doido. Só que dessa vez foi diferente logo no embarque. O operador que ajudou a travar a bobina comentou que ela estava com uns riscos estranhos. Eu fui ver, e eram mesmo. Sulcos bem finos, como se tivessem sido feitos com uma lixa, só que bem alinhadinhos, formando círculos, tipo marcas de torno. Só que a peça era nova, vinda direto da fábrica. Eu mesmo vi no papel. Na estrada, eu já estava esperando o som, só que ele não veio logo de cara. Subi tranquilo, abasteci, parei para comer, revisei os freios como sempre, entrei na descida já com o afinador pronto, e no início, nada. A cabine estava muda, só o barulho normal da estrada mesmo. Foi só depois do 3º quilômetro que começou. E diferente das outras vezes, não veio com aquele mi grave direto. Veio picado, um som quebrado, mais irregular, como se estivesse tentando entrar em sintonia, até que ele se estabilizou. De novo, o mesmo tom. Só que com umas pausas no meio, tipo, como se algo tivesse respirando entre as notas. Juro, uns 10 minutos depois, eu senti o volante tremer. Mas dessa vez era como se ele puxasse um pouquinho para a esquerda, depois para a direita, quase no ritmo do som. Como se, sei lá, tivesse alguém por trás, puxando de leve, tentando conduzir. Não era desvio de pista nem vento, era algo ritmado. O afinador começou a oscilar. Ele pegava um mi, depois subia para um sol sustenido, descia para lá. Não fazia sentido nenhum. A bobina estava fazendo acorde agora. E o mais sinistro, em alguns momentos, o som parecia repetir uns padrões, como se estivesse lembrando. Chegando perto do fim da serra, teve um ponto que o som parou por uns segundos. Silêncio total. E aí voltou de uma vez, num agudo doído, alto demais. E eu senti o som passar por dentro de mim, não só pela cabine. O retrovisor tremeu, a garrafinha de água mexeu sozinha. E o afinador travou no visor. A tela ficou preta. Foi aí que eu decidi. Ia ser a última vez. No destino, quando foram descarregar, o fiscal da balança pediu para eu acompanhar porque tinha um problema na bobina. Fui junto. Ela estava com sulcos mais fundos, como se tivesse girado com pressão interna. Tipo alguém tivesse ligado aquilo por dentro, girado sem motor e com força suficiente para mudar a superfície. Mas ninguém falou nada oficialmente. Só anotaram como dano de transporte. E me liberaram. Eu não aceitei mais rota com bobina depois daquilo. Mudei de região, tô levando carga seca agora. Pode rir, mas não foi coisa da minha cabeça. Ainda tenho o print da frequência. E até hoje, quando escuto nota grave contínua, sinto a mão tremer no volante, igual aquele dia. Eu não sei o que tinha ali, mas sei que respondeu, e que não era para ter respondido.